Está no ar mais um episódio da série Pensadores. E conforme prometido, falarei de Hegel. Relaxa, Hegel. Eu já passar por isso. Mas antes, clique no pitoco do like, clique no pitoco de se inscrever e clique no pitoco da descrição. Não se esqueça, porque sempre, aqui no canal, em todos os vídeos, tem uma tuia de livro. E dentre os livros estará, lógico, eu colocarei o link também para a obra que eu vou começar, a obra a qual eu vou começar a falar hoje. Por quê? Porque hoje é o vídeo prometido, conforme prometido. Eu falei que ia fazer 2 vídeos. Um seria a parte fácil e o outro a parte difícil. Embora eu não sei se eu vou conseguir fazer nem a parte fácil, ou ali a parte difícil. O bom é que a série Pensadores não é uma aula. E ao mesmo tempo é uma aula. Porque eu estou falando, e as pessoas aprendem. E bem, a pedagogia da autonomia, a pedagogia de Paulo Freire, enfim, coloca o professor e aluno. Veja o termo aluno. Aluno é aquele que é sem luz. Mas quem não tem sua luz? Ou seja, quem não é professor e quem não é aluno? Bom, enfim, é para outro momento. Vou começar pelo fácil, pelo mais... O que seria fácil em Hegel? Bom, vamos começar pelo título. Bom, se esse livro é grosso, se esse livro é grande, se esse livro é complicado, é um dos livros mais herméticos da história da filosofia. A maioria dos filósofos, pensadores, enfim, modernos e tal, estudiosos, hermeneutas, doutores, pós-doutores, seja lá quem for, em filosofia, há de concordar, a grande maioria, que essa obra é uma obra, no mínimo, difícil. No mínimo, difícil. Então contemplemos aqui a capa e contemplemos o título, né? Fenomenologia do Espírito. A começar do que seja fenômeno e espírito em Hegel, o problema já começa por aí. Espírito em Hegel é uma coisa. Fenômeno em Hegel é uma coisa diferente, inclusive. Aliás, tudo em Hegel é diferente, tudo em Hegel é muito particular. Ao mesmo tempo, não podemos falar de Hegel sem falar um pouco sobre Kant. Por quê? São 3 autores que compõem o chamado idealismo alemão. O idealismo de Fichte, Schelling e Kant. E Hegel. Kant, por exemplo, o idealismo dele é idealismo transcendental. Por quê? Aí teremos que diferenciar o númeno e o fenômeno. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas aqui, resumindo, o fenômeno é aquilo que aparece, né? Aquilo que não é númeno, né? Portanto, fenômenon, ou seja, do grego, os gregos já usavam isso, e nômenon é a coisa que desconhecemos. Nós conhecemos a aparência das coisas que nos são dadas pelo sentido, pelos sentidos. Os sentidos percebem as coisas, né? As coisas que nos aparecem no instante são o fenômeno.
E o númeno seria transcendental, por quê? Porque ele excederia a nossa capacidade de apreendê-lo. E aí, Kant, ainda Kant, na crítica da razão prática, ele cria uma espécie de saída para aquilo que não pode ser explicado metafisicamente, aquilo que vai além da física. Ou seja, se vai além da física, é aquilo que transcende, é aquilo que excede, é aquilo que é númeno, é aquilo que não se pode capturar, é aquilo que a consciência não pode conceber. É incognoscível. É o incognoscível. Então, é o incognoscível, aquilo que a consciência, que os sentidos não captam. E ali se guardaria tudo. Ali se guardaria Deus, ali se guardaria qualquer coisa. Vou tentar simplificar, né? No númeno, as coisas não aparecem. Se apareceu, é fenômeno. Simples, de uma maneira simples, resumida, é assim. E aí o que acontece? Kant continua explicando as coisas a partir do que os nossos sentidos podem presumir. Ou seja, fazer juízos sintéticos, e aí ele usa as categorias antigas de tese, antítese e síntese, fazer um juízo sintético a priori. Só que esse a priori seria a razão pura, sem nenhuma experimentação, sem a experiência do mundo, sem tocar em nada, ou seja, o puro espírito seria transcendente, o puro espírito se nos escapa e temos que nos conformar com aquilo que intuímos e as nossas faculdades nos oferecem através dos próprios fenômenos, ou seja, dos próprios fenômenos. Então, fica separado aqui as coisas do fenômeno e as coisas do númeno. E é aí que entra Hegel. Porque o espírito, ele está não no que não aparece. Ele trabalha justamente, Hegel trabalha justamente no fenômeno, no númeno. Só que ele diz, não há númeno. O númeno, ele aparece no processo dialético. É um fenômeno. É um fenômeno. Ou seja, o fenômeno, que é a confusão das coisas que nos aparecem sem uma razão de ser, elas simplesmente estão na imediatidade da coisa. Este livro me aparece sem... E eu tenho a certeza sensível da aparição desse livro como fenômeno. Só que eu não conheço o númeno, ou seja, eu não vejo o número. Para Hegel, esse númeno tem uma explicação fenomenológica. Aonde? Na história. E aí vem a dialética histórica hegeliana. Só que aí, entrando em Hegel, já não indo, já dispensando Kant, pode descansar, seu Kant. Kant já está muito cansado. Vamos para Hegel, puramente aqui, começando pelos comentadores de Hegel. Do mais fácil para o mais difícil, como eu falei. É do mais simples, do mais comentado. E o que eu tenho de mais simples aqui faz parte da filosofia pop, né? Que eu falei nesse vídeo aqui. Vou colocar o card nesse vídeo. É um livro que eu sempre indico para quem começa, assim, para quem está no meio também, porque você acha coisa em qualquer lugar, cara. Deixa de preconceito com o livro. Depende do livro, né? Tem certas coisas que
certos carvalhos da vida que não valem a pena. Mas enfim, leia qualquer coisa, deixa de frescura e lê qualquer coisa. Mas isso aqui é legal, isso aqui é bacana. Tudo que você precisa saber sobre filosofia, o livro mais simples, a explicação mais simples eu achei aqui. E claro, repetindo uma coisa que pode levar a induzir ao erro muito facilmente. Eu fiz uma marcação aqui e vou ler, né? Como Kant, Hegel era um idealista. Acreditava que a mente tinha acesso apenas àquilo que o mundo parecia ser e que nós nunca perceberíamos completamente como o mundo é, né? Ao contrário de Kant, para Hegel, essas ideias eram sociais, ou seja, elas eram totalmente moldadas pelas ideias de outras pessoas. Essa consciência coletiva da sociedade, essa consciência coletiva da sociedade, a qual Hegel se referia como espírito, e aí espírito não é um espírito no sentido espiritualista, ou seja, não é esse espírito, é responsável pela formação da consciência das ideias de cada pessoa. Ainda diferentemente de Kant, Hegel acreditava que esse espírito está em constante evolução. Isso é um ponto importante a ser colocado. O movimento constante, ou seja, Hegel retoma aquela máxima, aquele pensamento de Parmênides. É de Heráclito, boi tabaco, Heráclito de Éfeso. Né? De que não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, e enfim, ele não nega, até certo ponto, o passado histórico, mas num processo espiral de construção, ou seja, o passado histórico ele se nega e se refaz num espiral crescente. O desenho da dialética hegeliana ele pode tomar essa forma de um espiral crescente. Mas chegaremos lá mais tarde, porque isso aí é mais complicado. E aí ficou inevitável, né, o livro colocar a dialética dessa forma. Tese, antítese. Forma outra tese, que tem outra antítese, forma outra tese e outra antítese. Isso não explica o pensamento hegeliano, dá uma vaga ideia de um desenho hegeliano, assim, um histórico, né? Como se fosse um quebra-cabeça histórico, onde uma coisa supera a outra, mas aí as palavras tese, antítese e síntese podem se confundir com conceitos anteriores, inclusive escolásticos, inclusive aristotélicos, né? Inclusive conceitos anteriores de tese, antítese e síntese, inclusive o conceito platônico, né? Da dialética platônica, né? De onde a ideia era parida de uma tese, de uma antítese, de uma discussão, de uma dialética, mas não dessa forma que Hegel quer explicar. Hegel quer ir mais fundo, ele não quer ir na dialética individual. Há um elemento coletivo histórico. Veja bem, ao entrar nesse elemento coletivo histórico, você vai perceber que, posteriormente, Karl Marx, ele retoma essa ideia, só que de uma forma diferente, né? Muito diferente da fenomenologia do espírito, do modo de enxergar o espírito, né? Inclusive esse mesmo desenho é aplicado à igreja cristã da Dinamarca, que é criticada pelo filósofo Søren Kierkegaard. Ou seja, Kierkegaard critica o cristianismo hegeliano da Copenhague do século XIX. Então,
E aí ele critica o modo de ver dialético, porque ele insere um elemento absurdo, que a dialética não consegue dar conta desse elemento absurdo. Mas isso é outro momento, eu já falei de Kierkegaard do absurdo também, mas eu vou fazer um aprofundamento, eu vou fazer um episódio de pensadores só de Kierkegaard, assim, bem denso. Mas estamos na parte fácil de Hegel, né? Então, aí você tem a segunda obra que eu acho que explica Hegel de maneira fácil, é o livro da filosofia, da editora Globo Livros, né? Que explica um pouco mais. Você tem um texto aqui maior, um pouco, do que o primeiro. Vou colocar aqui algumas imagens. O texto é mais longo, ele tem mais páginas, né? Mais páginas, outras páginas. Não, tem aqui. Mas os esquemas, é nos esquemas que a gente vai ver que linguagem ele usa. Que é a mesma linguagem. Porque assim, como são obras, como são livros voltados para o senso comum, sempre vai estar carregado da linguagem do senso comum. Inclusive eu estou aqui usando a linguagem do senso comum, tentando usar do senso comum o tempo todo. E inserindo a linguagem do pensamento, enfim, de Hegel, porque eu não vou começar a usar as expressões hegelianas na parte fácil. Senão, imagine como seria a parte difícil. Aí nem eu alcanço. Nem eu que estou aqui desdobrando aqui. Mas enfim, você tem esquemas, né? Esquemas. A filosofia deve começar sem suposições. Não devemos supor que as estruturas do pensamento e a consciência são imutáveis, o movimento constante. Não devemos supor que toda realidade é dividida em pensamentos e objetos de pensamento, né? Ele coloca essas duas no esquema. Veja só como é o esquema, estão lado a lado. Essas estruturas, enfim, no fim das contas, toda realidade é espírito. E todo espírito é sujeito ao desenvolvimento histórico. E no fim, toda realidade é um processo histórico. Aí entramos numa questão importante. O sujeito. O sujeito. E aí eu vou entrar na parte um pouco mais, começar a usar a linguagem já hegeliana, que está presente nessa obra aqui, curso de filosofia, que é um curso geral, um curso que serve para nível médio e graduação. Mas aqui não tem Hegel de forma profunda, né? Mas tem bastante. Aqui tem, realmente aqui já é uma coisa mais avançada. Tem uma definição de ser, né? Que faz parte da ciência da lógica. Muito importante colocar que um dos títulos, né? Que o título anterior, o título que Hegel queria colocar, a fenomenologia do espírito, é a ciência da experiência da consciência. A ciência da experiência da consciência. A consciência, aqui, ela está numa perspectiva muito diferente de toda e qualquer outra concepção até então conhecida sobre o que seja consciência. E ela está nesse espírito absoluto. Só que aí há um movimento. E esse livro aqui, o interessante dessa obra é a forma como ela deve ser lida. Se você lê essa obra como um manual de filosofia ou como, assim, como fazer, como entender o pensamento de Hegel, eu vou descrever como... Você não vai entender o pensamento de Hegel. Começar por aí. Nem com essas descrições
definição de ser, definição de nada. Por quê? Porque assim, eu não vou ler nem isso aqui. Eu vou chegar a uma conclusão bem resumida mesmo. Para ele, o ser e o nada são um e ele mesmo. Você entendeu alguma coisa? Eu vou errar muito. Mas, como Hegel admite a contradição, então eu vou me pôr na contradição. Sim, e o que há de interessante nessa obra? Nessa obra é o seguinte: quando você entende um pouco já da linguagem da obra e dessa dialética, e se coloca no lugar do espírito, aí você se coloca o eu, a partir da imediatidade do agora. Agora, esse livro aqui. O eu e a minha negação. Porque eu me reconheço em mim. Eu tô vendo aqui minha face porque estou no modo me reconheço em mim e me reconheço o livro como o outro, a negação de mim, o que não é eu. Ou seja, o que há fora, o que há no mundo, tudo é uma negação. Mas afinal, quem sou eu? Se a gente for parar e olhar para as coisas, né, para tudo assim, tal, mundo, eu no centro e olho o mundo. Eu silencio e chego a uma conclusão de que eu não sou nada se eu não tiver nenhuma referência de mim em relação ao mundo. Começa por aí o pensamento de Hegel. Eu só posso me afirmar naquilo que é a minha negação. Eu só posso me afirmar em relação a esse livro na minha relação com este livro. Ou seja, esse livro, o não eu, se relaciona comigo, eu o tenho como um objeto. Eu sou o sujeito que lê o objeto livro. Só que a partir disso eu começo a perceber que essa relação não é bem assim. É uma relação de um sujeito, não eu, ou seja, minha negação, que vai tirar de mim o meu modo atual de pensar. Eu penso uma coisa agora. Eu abro o livro vai me trazer algo que não tinha, que eu não tinha informação, ou seja, uma contradição. Eu já tinha tudo organizado na minha mente, eu já tinha um eu pronto. Esse livro me nega, porque ele me traz algo que é um não eu, é um eu após a conclusão de mim, da síntese, no caso, daquilo que eu absorvi da leitura. Faltou dizer que o eu, nesse processo, além de se negar, ele se duplica durante o processo, para que no fim ocorra o em si, saia desse movimento de em si para si. Ou seja, esse movimento, ele é a negação, a duplicação e a nova formação, a reconstituição. Mais ou menos dessa forma. Não exatamente com essas mesmas palavras. Eu nego o meu passo, eu nego o que eu fui a partir do momento em que eu leio. Só que esse movimento tem um fim também, né? Um para si. Aí ele usa, porque tese, antítese, síntese, essa forma, esse desenho, na verdade, ele não usa dessa forma. Ele usa, né, o em si, o para si e o em si para si. Enfim, ele não usa tese, antítese e síntese. Então, são conceitos diferentes. E aí, por isso, ele precisa de analogias históricas. Porque aí eu passo a ser
eu começo a perceber a partir daí que cada interação, veja só, cada interação minha me coloca numa negação de mim mesmo. Meu eu anterior é negado, acrescido de algo e afirmado posteriormente no que seria essa nova síntese, que seria uma tese de outra síntese e aí o espiral crescente. E triadíaco porque tese, antítese, síntese, no caso é triádico, né? Triádico, a maneira, a forma dialética triádica, infinita. De negação infinita também, porque você nega o que você é, você... Deve estar complicado, mas vou tentar simplificar aqui. Eu me nego ao aceitar passivamente uma leitura. Mas ao mesmo tempo agrego. Então eu me fundi à leitura, me neguei, mas novamente eu me reafirmo como alguém que sabe do meu estágio anterior, mas o meu estágio posterior ao negar aquilo que eu sabia e ao agregar um saber que leva em consideração diversas variantes e me põe no andar de conhecimento acima. Então, assim, isso no processo histórico, no processo histórico, é sempre um momento que nega o outro momento. E essa negação desse outro momento, ela deixa marcas do momento anterior, que é rememorado. Ou seja, você não pode ver como algo estático, nunca. Por quê? Porque se você vê como algo estático, você vai chegar numa estrutura, como eu falei, tese, antítese, síntese. Você vai chegar sempre num desenho lógico. E assim, entrar na obra é entrar numa espécie de um romance histórico dialético, que termina no espírito. O espírito, aqui, o espírito, ele é um fenômeno que se manifesta, ou seja, ele aparece. O espírito é um fenômeno, ou seja, ele não é um número, ele aparece na história, na dialética histórica. Por isso que ele é histórico-dialético. Onde o ser, o eu, se nega a si mesmo, ou seja, o eu parte do nada, ou seja, ele não percebia nada, passa a perceber nesse movimento histórico e sai com um agregado. Mas ele volta, ele traz em si, nesse novo agregado, um ponto anterior, como na analogia que ele faz da semente e da árvore, né? Na semente e da fruta, do fruto. A semente dentro dela carrega em si a planta que vai crescer, ou seja, ela tem todos os elementos dentro dela, mas ela se nega, ela morre, ela se nega para dar origem a uma planta que depois de um tempo gerará frutos e desse fruto uma nova semente. Ele faz essa analogia, só que essa analogia ela parece circular, né? Porque assim, ela ocorre sempre
E aí a gente pensa no movimento circular. Só que aí que está a questão. Ele é um espiral e ele é crescente. No espaço e no tempo. E na história humana, na história. A nossa percepção de mundo, ela carrega todas as ferramentas do que eu concebo, ou seja, um livro, uma cadeira, uma mesa, tudo que eu concebo, a partir de preconcepções históricas que vão sendo passadas no tempo, e isso vai somando, ou seja, não existe eu em relação a mim mesmo, porque existe eu em relação a toda a estrutura histórica, dialética, e nessa estrutura histórica, dialética, no movimento dialético histórico, eu vou sempre me renovando, porque eu nego sempre o meu eu anterior, porque estou sempre em movimento, gerando novas sementes e novos frutos, e esse movimento é infinito, constante, eterno. De alguma maneira, há uma ambição também na fenomenologia do espírito, porque assim, ele é um romance. É um romance, uma história do espírito, né, que se conhece a si mesmo. Só que nesse romance, ele tenta criar realmente uma ciência, não é uma filosofia da ciência, como a gente conhece, né? Tem a filosofia da ciência, mas ele quer criar a ciência da filosofia, ou seja, filosofia como não mais uma filosofia. O movimento do espírito para Hegel, e que justamente nega o que é fenômeno, ele diz não, ele nega o que é númeno, nega o numinoso, ele nega o númeno, e ele afirma o fenômeno, afirma o que aparece, e que o espírito aparece na síntese dessa dialética histórica, absoluto. Então é um idealismo absoluto. O idealismo é diferente do idealismo transcendental de Hegel, e também diferente do romantismo, que no caso já é de Schopenhauer, contemporâneo de Hegel, que tem o conceito da vontade, que é diferente do espírito de Hegel. Inclusive ele era crítico de Hegel, enfim. Depois eu vou falar de Schopenhauer, pretendo falar de Schopenhauer, mas vamos continuar aqui com a fenomenologia do espírito. Um dos pontos assim, que mais diferenciam o espírito, a fenomenologia, né, e a dialética hegeliana com o marxismo é que o marxismo, ele não, até assim, ele não é idealista, né? Ele tem uma utopia, existe uma utopia, mas o marxismo também, ele é uma construção que, assim, a partir de Marx, outros foram desenvolvendo essa forma dialética. Então, é bem complexa e é diferente de Hegel, então... Mas assim, uma das principais diferenças é que no caso de Hegel, ele conduz a um espírito absoluto. E assim, não por intenção, mas assim, porque qualquer pessoa pode interpretar um livro de qualquer forma, pessoa que lê, ela tem suas interpretações, mas ela tem a sua própria experiência pessoal, que se confronta com as interpretações, como eu falei. Essa dialética é contradição,
Mas é uma contradição aparente, porque na medida que o espírito se desenvolve, essa contradição ela chega a uma síntese, no caso, né? A um fim, não é um fim, a palavra mais equivocada seria um fim, mas a um ideal, porque assim, o Zeitgeist, né, que ele fala, o espírito do tempo, e ele usa o conceito de tempo e de espaço, e a gente tem que reconhecer que, por exemplo, não havia nada de física quântica, não havia nada de princípio da incerteza, ou seja, em Hegel é muito difícil você conceber o princípio da incerteza. É mais fácil você reconhecer certos aspectos hegelianos na filosofia da ciência moderna para responder assim, para suspender certas afirmações da física quântica, por exemplo, né? Você suspende a afirmação e diz, não, isso não diz nada, né? É fácil. E é fácil você aplicar um modo de ver hegeliano também na mecânica quântica moderna. Mas em Hegel, como não havia isso, é muito difícil você imaginar a partir de Hegel uma ideia pura. Ou seja, ou é fisicalismo puro, materialismo, que requer um elemento externo, requer um fora de si, que Einstein defendia esse fora de si, e esse idealismo absoluto, o termo absoluto em Hegel também é muito complicado. O termo absoluto de Hegel, ele pode levar a um absoluto, um espírito onde tudo é só a ideia. O espírito é a ideia, é tudo. E a filosofia pretendia isso, filosofia na concepção de Hegel. Por isso, há pessoas que podem até não considerar Hegel um filósofo no sentido clássico da palavra filósofo. Porque a pretensão é de construir não uma filosofia, mas um saber absoluto. Há uma busca pelo saber absoluto. Você desfaz essa separação fenômeno-númeno, você coloca tudo no campo do fenômeno e você inclusive traz, no caso dos hegelianos cristãos, traziam o próprio Deus ao fenômeno histórico como existente, no caso, ou fenomênico. Ou seja, um saber absoluto que pode ser compreendido pela concepção humana. Mas é claro que você pode não chegar também a essa conclusão. São conclusões que muitas leituras equivocadas podem levar você. Porque assim, o espírito absoluto de Hegel, ele deixou essas lacunas. E parece que é uma coisa proposital, parece que Hegel, de alguma maneira, não quer ser entendido a fundo, ou, de alguma maneira, essa dialética é difícil de ser entendida a fundo, de uma maneira, assim, que nós consideramos como clara. E aí isso nos leva também a questões, a perguntas, né? O que é o ser em Hegel é sempre complexo, porque assim, tem o ser em si, o ser para si, o ser volta para si mesmo, ou seja, uma experiência aqui clara. Eu sou um ser, eu tenho uma certeza sensível. E há um outro conceito em Hegel também chamado conceito de suprassensível, ou seja, há muito... Enfim, vamos voltar. O conceito do eu sem a experiência da dor de um beliscão.
e da marca de um beliscão. E aí eu dou um beliscão, eu nego o meu eu anterior. Ficou uma marca, não sei se dá pra ver. Ficou uma marca de um beliscão. Essa marca sai com o tempo, a gente sabe que qualquer um pode fazer em si mesmo. Esse é o ser outro, ou seja, eu neguei, agora eu sei, antes de ser beliscado, eu não tinha a experiência do beliscão e não tinha negado o meu eu que não conhecia o beliscão. A partir do momento que eu me belisco, eu nego o meu eu que não levou o beliscão, passo a ter a marca e o reconhecimento de que eu sou aquele mesmo ser que antes do beliscão não tinha sido beliscado, mas o ser já beliscado. A experiência do beliscão é a transição, é a negação. É preciso passar, ou seja, eu preciso negar o meu eu não beliscado, eu preciso negar o meu eu intocado, porque ele não tinha sido tocado. Eu nego o meu eu intocado para chegar agora a um eu que se reconhece tanto intocado como tocado. Mas que para isso precisou passar pela negação, entendeu? O espírito ele é entrelaçado, uma coisa depende da outra. Não dá para pensar no eu puro, eternamente não beliscado, nunca imóvel, sempre imóvel, como também no eu beliscado e que não tem a experiência anterior, porque a experiência anterior existe. E como não dá para negar a ligação entre os dois, precisou da negação para poder chegar a outra afirmação que terá uma negação subsequente, como, por exemplo, me levantar para tomar um copo d'água, ou enfim, está presente no indivíduo, mas sobretudo no coletivo que eu carrego de todo o processo histórico. Ou seja, para Hegel, o indivíduo ele carrega não só o eu como um eu puro. É um eu sucessivo, um eu sobreposto de todo o eu antecedente a mim de toda a história. E que está sempre em movimento. E esse espírito está sempre em movimento. Esse espírito absoluto está sempre em movimento. Isso gera um paradoxo porque a gente nunca sabe quando esse espírito absoluto se conclui em si mesmo. Porque para Hegel a morte é uma negatividade, é uma inefetividade. A morte está presente nesse conceito de negação de si mesmo e reafirmação. A morte está presente no conceito de uma dialética histórica, onde dois povos podem entrar em conflito, ou duas ideias podem entrar em conflito, como no caso da dialética, né? Marxista, no caso, duas ideias podem entrar em conflito. E se chegar a um em si, para si, enfim, passar pelo processo, né? Chegar a uma conclusão, que também terá... Mas, enfim, ninguém sabe quando termina isso. Não há um terminar disso. E é difícil compreender o espírito absoluto convivendo com a ideia de infinito. Porque se isso é um eterno movimento, espiral, não há absoluto. É uma negação do absoluto. Então ele afirma o absoluto ao negar o absoluto e no fim das contas a parte fácil fica difícil pra caralho. A parte fácil é aquela da síntese, antítese, síntese,
Tem um outro desenho aqui, eu vou mostrar aqui também. Esse conceito de tese 1, antítese 1, veja só, é diferente do outro. Tese 1, tese 2, é uma dentro da outra. Não sei se deu para entender, você fixar a imagem, mas é a parte fácil de Hegel. E assim, tem como filosofar fora disso? Tem. Se você pode tanto mergulhar no pensamento complexo hegeliano, e experimentar e tudo, como não. Porque assim, para Hegel, a própria negação, refutação dos argumentos hegelianos já confirmam a sua tese. Basicamente isso. O que mais dizer? Assim, é contradição. Você tem que entender que em Hegel a contradição é um elemento crucial. E assim, de forma não sistemática, como eu faço, eu gosto de fazer, fui da obra mais fácil, do conceito mais fácil, né? Mas foi difícil em todo momento, não entendi porra nenhuma até agora. Quer dizer, entendi e não entendi, né? Como eu aceito dualidade onda-partícula, talvez sobreposição quântica, eu aceito sobreposições quânticas e a minha mente pode aceitar uma sobreposição quântica entre conviver bem com a fenomenologia do espírito, ao modo dela, dialético, e navegar por fora dela também, absurdamente, porque o existencialismo abriu as portas para essa possibilidade do absurdo. E com ele você acaba conseguindo até mesmo ter razão quando não tem razão. Como disse Schopenhauer. Enfim, ele tem um livro que eu gostaria de indicar, vou falar de Schopenhauer depois, e eu gostaria de indicar essa obra, A Arte de Ter Razão, 38 Estratagemas, onde ele coloca assim, como ganhar qualquer debate. É lógico que você não vai ganhar todos os debates, porque você não vai se prender aos estratagemas. A vida é dinâmica. Nesse ponto, Hegel está bem certo. Ela é dinâmica. Ela tem uma dinâmica. Mas ela também tem sobreposições quânticas que não compreendemos. E aí é questão para uma dialética que talvez esteja do outro lado do universo. Esse é o problema. É uma questão... Eu posso fazer com a dialética de Hegel uma dialética entre o ser no mundo, o ser do outro lado do universo, e criar uma astrofísica baseada na tese, antítese e síntese ao modo hegeliano. Eu posso criar uma dialética, né, de ciência da consciência, a consciência de si e o espírito, que são conceitos que, novamente, essa coisa triádica, né, da evolução do espírito, dialeticamente, até nas partículas subatômicas, posso fazer isso. Só que como as partículas subatômicas admitem, pelo menos até então, algumas, porque o modelo padrão, conhecido pela física, né, o modelo padrão da física quântica, ele também é cheio de lacunas. Algumas equações servem para uma coisa, não servem para outra, e algumas equações servem para uma coisa, não servem para outra. E eu posso colocar de modo hegeliano que elas
uma é negação da outra e elas podem se sobrepor quanticamente. E aí precisarei de alguém para contradizer essa sobreposição quântica entre o absurdo e o lógico. Ou seja, eu posso deixar mais complexo ainda, entendeu? Do que o próprio Hegel. Se eu agrego elementos aleatoriamente, por exemplo, eu peguei física quântica aqui aleatoriamente, mas eu posso agregar qualquer coisa. Basta, lógico, formular melhor, né? Enfim, aqui a gente está de uma maneira informal, e é informal. Lógico que com toda formalidade poderia criar uma sistemática quântica hegeliana. Ou seja, é um sistema, porra, é um sistema, sabe? E o que eu mais gosto de Kierkegaard é, na crítica que ele faz a Hegel, é dizer assim que o que se faz é um sistema da existência. É ousar dizer que eu posso saber da existência e ter o conhecimento. Eu posso ter o conhecimento, a pessoa. Entende? Saber, não filosofia mais, não buscar saber. Saber. Lógico, na contradição. Por isso que eu gosto de Hegel, que ele admite a contradição. Senão... Mas ao mesmo tempo é muito doido. Então você tem que... Assim, se você quer se especializar em Hegel, esqueça tudo, porque depois desse vídeo eu não quero mais ouvir falar em Hegel por um bom tempo. Porque é difícil pra caralho. E assim, tenho mais coisa pra fazer na vida. Do que, lógico, eu vou penetrar, vou fazer o vídeo difícil antes, sabe? Mas depois disso, depois do vídeo difícil, tchau pra tu, Hegel. Tem muito, muito pensador ainda para explorar. Pois é, hoje foi a parte fácil de Hegel, a parte simples. Vamos lá. Até a próxima. Fui. Tela final. Tá uma tela final aqui do lado. Porque aí aparece, né, o quadradinho. Tela final. Você escolher aí um vídeo que você acha interessante. É isso aí, meu filho. Falou.